vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série ABC de Crochê. Nossa série já está chegando ao fim e como vocês viram aí no vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem a letrinha W. Aqui embaixo na descrição eu deixo o link com o gráfico da letrinha. Assim fica muito mais fácil de você fazer a sua contagem de carreiras, contagem de pontos. E mesmo que você não saiba ler gráfico, é bem intuitivo. É só você colocar... Margarida? É só você deixar aberto aí do lado o gráfico e enquanto você assiste o vídeo você vai olhando o gráfico e você vai ver que é bem tranquilo de entender. A minha letrinha ela tem 31 carreiras e aproximadamente 12 centímetros de altura. Então antes de começar, dê seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal que isso me ajuda demais e bora lá para mais uma letrinha. Curte esse vídeo, galera, curte aí o vídeo da mamãe. Para fazer a minha letrinha eu vou usar aqui uma linha Bela, eu uso a Bela ou a Charme. Uso agulha de 2,5, uma tesourinha, agulha de tapeceiro para fazer os arremates e também enchimento. A primeira parte do meu W já está aqui pronta e essa letrinha é dividida em 4 partes. Primeiro a gente vai fazer essa partezinha aqui de baixo, depois a gente vai fazer aqui essa parte, aí vem pra cá, emenda essa partezinha aqui e puxa pra cima. Aí faz esse triângulozinho e depois a última perninha aqui pra cima. Então, vamos começar por essa partezinha de baixo aqui. Eu começo aqui colocando a minha linha na agulha. E agora eu vou fazer 9 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para fazer a letrinha, a gente sempre, no início de todas as carreiras, vamos começar pelo segundo ponto. Exceto quando for uma carreira que começa com diminuição, mas aí fica mais pra frente essa parte. Aqui a gente vai começar pelo segundo ponto. E nessa primeira carreirinha aqui, a gente começa pegando apenas a argolinha de baixo do ponto. Então vamos lá, venho aqui no segundo ponto, pego a argolinha de baixo e faço o meu primeiro ponto baixo. Venho na próxima argolinha do próximo ponto e faço outro ponto baixo. E assim até o fim da carreira. Fizemos 9 correntinhas, pulamos a primeira. Então, vai ser um total aqui de 8 pontos. E aí aqui no final pode ser que você ache um pouquinho confuso, se já terminou, se ainda tem mais algum ponto para fazer. Então, o ideal é fazer contando, e se você não fez contando, é só contar a partir daqui. É só ver aqui quantos pontinhos tem e precisa ter 8 pontinhos. O primeiro ele fica mais caidinho aqui mesmo, é normal. Então, a gente finalizou a primeira carreira, aquela correntinha a gente não vai contar como uma carreira. Para trocar de carreira, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho de costas para mim. E aí aqui, eu venho no segundo ponto, pulo essa correntinha, na verdade, né, que a gente acabou de fazer, e aí vai ser aqui, nesse ponto aqui, que é o segundo. E começo a fazer meus pontos, aqui a gente vai fazer 8 pontos de novo, e aqui a gente já pega as 2 argolinhas do ponto. Era só naquela primeira carreira que a gente pegava só uma argolinha. 7 e 8, que é aquele pontinho aqui que fica menorzinho. Então, segunda carreira também finalizada com 8 pontinhos. Para passar para a terceira carreira eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Aqui a gente vai fazer uma carreira quase igual a essa, a diferença é que lá no final a gente vai fazer um aumento. Então, venho aqui no segundo ponto e começo a minha carreira. Vou fazendo pontos baixos em todos esses pontinhos. 7. Aí agora aqui no final, onde a gente faria só um, a gente vai fazer 2. Então, vou fazer meu 8º ponto. Aí eu entro aqui no mesmo lugar e faço outro ponto. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. E aqui a gente vai fazer 3 carreiras retinhas, sem aumento e nem diminuição. Então, venho aqui no segundo pontinho e começo aqui a fazer essa carreira de 9 pontos, né? Fizemos um aumento, então agora a gente tem 9 pontos. Vou fazer 3 carreiras de 9 pontinhos. Fiz a primeira aqui, vou fazer mais 2 e volto quando eu finalizar essas 2 carreiras. Não esquece de fazer a correntinha antes de virar o trabalho. Finalizei aqui as 3 carreiras, estou com um total de 6 carreiras. Agora eu faço uma correntinha para passar para a próxima carreira, viro, e aqui, mesma coisa daquela terceira que a gente fez. A gente vai fazer ponto baixo na carreira inteira e quando chegar no final, a gente faz um aumento.
Começo aqui pelo segundo ponto. Vou fazer 8 pontos e no último ponto faço um aumento. Aumento. Prontinho. Faço uma correntinha, viro. E a partir do segundo ponto aqui, eu vou começar uma nova carreira. E a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer ponto baixo na carreira inteira. E lá no final, a gente faz um aumento. Cheguei no último ponto e vou fazer 2 pontos no mesmo ponto. Faço uma correntinha, viro. E agora é a última carreira dessa parte, a gente vai fazer uma carreira reta, sem aumento e nem diminuição. E aqui eu vou cortar esse fiozinho. E pode puxar. O jeito certo da nossa letrinha é com o fiozinho pra cá, que esse fiozinho que a gente começou tem que ficar aqui pro lado direito. Então, fizemos essa pecinha aqui com 9 carreiras e agora a gente tem que fazer outra espelhada com essa, né? Então, vou pegar aqui, colocar minha linha na agulha e vou fazer 9 correntinhas. Já volto aqui. Fiz 9 correntinhas, então vou começar aqui minha carreira a partir do segundo ponto, pegando a argolinha de baixo e vou fazer 2 carreiras de 8 pontinhos. Faço essa primeira aqui pegando a argolinha de baixo e aí a segunda a gente já pega o ponto inteiro, né? E é só não esquecer de fazer a correntinha para poder virar de carreira. Quando eu tiver com essas minhas 2 carreiras aqui de 8 pontos, eu volto aqui com vocês. Terminei as 2 carreiras de 8 pontos aqui, então eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. E aqui a gente vai fazer o trabalho espelhado. Lá a gente estava fazendo os aumentos no fim da carreira. Aqui a gente vai fazer no início da carreira. Então, aqui no segundo ponto, eu já vou fazer 2 pontinhos. E vou prosseguir aqui fazendo pontos baixos até o fim da minha carreira. Penúltimo ponto, último pontinho. E agora eu vou fazer carreiras retas, né? Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, começo aqui no segundo ponto e vou fazer 3 carreiras de 9 pontos. Quando eu terminar essas 3 carreiras, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no final da 6ª carreira, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e a gente vai começar a carreira aqui fazendo um aumento. Venho aqui no segundo ponto e faço 2 pontos no mesmo ponto. E prossigo aqui a carreira toda até o final, fazendo pontos baixos normal. Finalizei a 7ª carreira, faço uma correntinha, viro meu trabalho e mais uma vez vou começar a carreira com um aumento. Venho aqui no segundo ponto e faço 2 pontos no mesmo ponto. E faço pontos baixos até o final da carreira. Tô aqui com 11 pontinhos e 8 carreiras. Vou fazer uma correntinha, viro e a 9ª carreira é retinha, sem aumento e nem diminuição. Terminei as 9 carreiras, então agora estamos com essas 2 partezinhas aqui de baixo. Agora ela vai esperar aqui só mais um instantezinho. A gente vai fazer uma correntinha, virar o trabalho e fazer uma carreira aqui normal, exceto lá no último ponto que a gente vai fazer um aumento. Então, aqui eu comecei ela fazendo pontos baixos normal. Vou fazendo aqui e no último ponto a gente faz um aumento. Cheguei aqui no último ponto, vou fazer um aumento. E passou um caminhão bem enquanto eu falava. Venho aqui agora, nessa outra pecinha que a gente fez. Venho aqui, neste pontinho aqui, e vamos fazer um aumento aqui também. 1 ponto e 2 pontos. Ficou meio larguinho assim, porque é onde a gente finalizou o trabalho, então o ponto, ele tava mais soltinho. Mas aí eu venho aqui nessa linhazinha aqui e puxo ela. Pronto. E agora eu vou prosseguir aqui, fazendo ponto baixo até o fim da carreira. Então, unimos aqui essas 2 pecinhas e agora vamos continuar o nosso trabalho. Faço uma correntinha e viro. A gente tá aqui com 24 pontos, então a gente vai fazer 2 carreiras de 24 pontos, sem aumento e nem diminuição, sempre começando pelo segundo ponto aqui. Um cuidado especial aqui, onde a gente fez os aumentos, porque ficam uns pontos mais justinhos, né? Então, pode ser que a gente pule algum deles sem querer. Então, eu presto bastante atenção aqui e vou sempre fazendo contando, assim. É automático na minha cabeça já fazer as coisas contando. Pra vocês também, tudo que eu faço eu fico contando. Tô chegando aqui no final dessa carreira de 24 pontos. Faço uma correntinha, viro, vou fazer mais uma e já volto aqui.
Tô aqui com 12 carreiras, então. E a próxima, a gente vai fazer um aumento no começo da carreira e um aumento no final da carreira. Fiz a minha correntinha, virei aqui, e aí aqui no segundo ponto eu vou fazer um aumento. Prossigo aqui na minha carreira, fazendo pontos baixos em toda a carreira, e aí lá no final eu faço mais um aumento. Vou terminar essa carreira aqui e já volto. Cheguei aqui no final da carreira e vou fazer um aumento. Prontinho, 13ª carreira finalizada. E agora a gente vai começar a subir aqui para fazer a perninha, que na verdade ele é de assim e vai ser a perninha do lado de cá. Então, faço uma correntinha, viro o trabalho e a partir do segundo ponto aqui, eu vou fazer 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz uma carreira de 8 pontos e vou fazer mais 3. Então, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e a partir do segundo ponto aqui, eu começo uma nova carreira de 8 pontos. Vou fazer essas 3 carreiras e quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Terminei aqui, estou com 17 carreiras. Vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho. Vou fazer um aumento aqui no começo da carreira. Aí, eu vou fazer 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, a gente faz uma diminuição. A diminuição aqui, eu faço de uma forma bem simples, que eu apenas pulo o próximo ponto. Então, aqui, como estamos no final de uma carreira, eu vou pular o penúltimo ponto e venho aqui direto pro último para fazer essa diminuição. Prontinho. Faço uma correntinha, viro, e aqui eu vou fazer 6 carreiras sem aumento e nem diminuição, começando aqui a partir do segundo ponto. Então, serão 6 carreiras de 8 pontos. E então, quando eu terminar essas carreiras, eu volto aqui com vocês. Terminei aqui as 6 carreiras, estou com 24 carreiras no total. Então, agora, para passar para a próxima, eu vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. Essa carreira aqui, a gente vai começar com uma diminuição. Se normalmente a gente começa pelo segundo ponto e a diminuição a gente pula um ponto, então a gente vai pular o segundo ponto. A gente vai fazer, então, essa carreira começar diretamente no terceiro ponto. A gente vai pular a correntinha, pular o segundo ponto e vai vir aqui pro terceiro. Aí, eu vou fazer 5 pontinhos. 2, 3, 4, 5. E aqui no final, eu vou fazer um aumento. Aumento. Prontinho. Agora eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. E aqui, de novo, a gente vai fazer 6 carreiras de 8 pontos. E aí, até chegar em 31 carreiras. E a gente vai ter finalizado essa parte aqui do nosso W. Então, eu vou fazer essas 6 carreiras de 8 pontos e quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui em 31 carreiras, vou cortar o meu fiozinho e vou puxar. Tá desse jeitinho aqui e agora a gente vai fazer aquele triangulinho aqui. Vou pegar minha linha, colocar aqui na agulha. E vou colocar minha agulha aqui junto com esse ponto aqui que a gente fez. Tá vendo, ó? Tá essa carreira inteira aqui. Vou colocar a minha agulha aqui. Tem esse pontinho e vou pôr aqui. Pego aqui essa linha. E fiz um ponto baixíssimo. Passei direto só para poder prender a linhazinha aqui no nosso trabalho. Aqui eu vou fazer uma correntinha para dar altura, né, de uma correntinha, igual a gente sempre faz para começar uma nova carreira. E vou fazer uma diminuição. Então, eu vou pular esse ponto aqui e vou vir direto para o próximo. E aqui eu vou fazer 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer mais uma diminuição. Então, eu vou pular um ponto e fazer aqui no próximo. Eu tô aqui com 8 pontos nessa nova parte. E aqui tem que ter 8 pontos sobrando pra gente poder fazer a outra perninha do W. Então, conta aqui se tem 8 pontos certinho. E aqui também tem que ter
8 pontinhos. Aí agora, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e eu vou fazer 2 carreiras de 8 pontos, sem aumento e nem diminuição. Então, venho aqui no segundo e começo a fazer uma carreira de 8 pontos. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Correntinha, viro e vou fazer mais uma carreira de 8 pontos e já volto. Terminei a segunda carreira de 8 pontos, tem 3 carreiras aqui, né, desse triangulinho que a gente tá fazendo. Agora eu vou fazer uma correntinha, viro o meu trabalho. Na próxima carreira, a gente vai fazer uma diminuição no começo e uma diminuição no final. Então, eu começo essa carreira diretamente no terceiro ponto, vou fazendo pontinhos aqui, até faltar 2 pontos para terminar a carreira. Tá faltando 2 pontos, eu pulo o penúltimo e vou direto para o último. Diminuição feita, faço uma correntinha, viro meu trabalho e vou fazer uma carreira reta aqui de 6 pontos. Faço uma correntinha, viro meu trabalho e de novo vou começar e finalizar a carreira com uma diminuição. Então, venho direto para o terceiro ponto, faço 2 pontinhos. Aqui eu vou pular o penúltimo e venho direto para o último. Faço uma correntinha, viro meu trabalho e vou fazer uma carreirinha reta aqui de 4 pontinhos. 3, 4. Faço a correntinha, viro meu trabalho e aqui eu vou fazer 2 diminuições. Então, venho direto no terceiro ponto e agora direto para o último ponto. Faço uma correntinha, viro e vou fazer 2 pontinhos aqui em cada um desses 2 pontos que sobraram. Prontinho. Corto meu fiozinho e tá finalizada mais uma partezinha aqui da nossa letrinha. Agora só falta fazer essa perninha aqui. Vou colocar a linha na agulha aqui e vou começar por esse pontinho aqui, que é o 8º ponto, contando de cá pra cá, tá bom? Se você tiver dúvida aí de qual que é o 8º pontinho. Vou começar aqui fazendo um ponto baixo e vou fazer pontos baixos até o final da carreira e serão um total de 8 pontinhos, porque a gente não tá fazendo nenhum aumento e nem diminuição. Não esquece esse último pequenininho aqui. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. E aqui a gente faz 4 carreiras de 8 pontos. A gente já fez uma, então aqui eu tenho que fazer mais 3. Quando eu terminar, então, essas 3 carreiras, eu volto aqui com vocês. Terminei, então, aquelas 4 carreirinhas retas. Vou fazer aqui uma correntinha para poder virar e trocar de carreira. E vou começar essa carreira aqui com uma diminuição, então eu venho direto para o terceiro ponto. Faço 5 pontos. 4, 5. E aí, aqui no último pontinho, eu vou fazer um aumento. Faço uma correntinha, viro, e agora eu vou fazer 6 carreiras retas de 8 pontos, sem aumentar e nem diminuir. Então, quando eu terminar essas 6 carreiras, eu volto aqui com vocês. Terminei aqui as 6 carreiras retas, estou com 24 carreiras. Então, agora faço uma correntinha. Ops, repuxei o fiozinho aqui. Eita, nós. Deixa eu refazer esse último ponto, porque aí ele volta ao normal. Correntinha, viro o trabalho e vou começar essa carreira com um aumento. Então, aqui no segundo pontinho, eu faço 2 pontos. Faço 5 pontos. 4, 5. E aqui eu faço uma diminuição. Pulo o penúltimo ponto e venho direto para o último. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. E agora, mais uma vez, a gente vai fazer 6 carreiras retas de 8 pontos, até chegar num total de 31 carreiras. Então, quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui nas 31 carreiras e vou cortar
o meu fiozinho e tá pronta... Ops, puxei tudo de uma vez. E tá pronta aqui outra partezinha do nosso W. E agora só falta juntar essas duas partes. Para juntar as duas partes, eu vou fazer pontos baixos ao redor de toda a letrinha. Aqui em cima, onde tem os pontinhos, eu vou pegando o primeiro ponto com o primeiro ponto, o segundo ponto com o segundo ponto, vou pegando assim, ops, vou pegando e fazendo pontos baixos. Aqui embaixo tem essas argolinhas aqui de onde a gente começou o trabalho, que também vou fazendo a mesma coisa, primeira argolinha com primeira argolinha, segunda argolinha com segunda argolinha, mas nas laterais a gente não tem nem as argolinhas e nem os pontos. Então, eu vou fazendo pontinhos aqui, pegando as duas peças, bem na beiradinha aqui, desse jeito aqui. Eu não vou pegar somente um fiozinho assim, porque senão ele vai repuxar e vai deformar. Eu vou ver aqui onde termina um ponto, daqui da carreira de cima, e coloco a minha agulha. E vou fazendo um espaçamento assim, de uma carreira. Então, eu coloquei aqui, aí eu vou ver aqui onde é a carreira de baixo e coloco a minha agulha aqui. Faço o ponto e venho pra carreira de baixo. Tá bom? Porque assim vai ficar mais harmônico, os pontinhos vão ficar todos do mesmo tamanho e vai ficar um acabamento bem bonitinho. E essas linhazinhas aqui, fiquem tranquilos que nenhuma delas aqui é responsável por desmanchar qualquer coisa aqui do trabalho. Então, conforme a gente for juntando as duas pecinhas, a gente vai escondendo essas linhazinhas. Então, bora começar a juntar aqui. Coloquei, alinhei ela certinho aqui e vou pegar esse último ponto aqui, ou o primeiro. Assim, ó. Peguei esse e vou pegar o da peça de trás também. Venho aqui com a minha linha e faço um ponto baixo. Puxo e faço um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, porque aqui é uma quina. Peraí, tá meio apertadinho aqui. Pronto. Tá vendo que afrouxou aqui? É só eu vir puxar essa linhazinha aqui. Pronto. Como aqui se trata de uma quina, eu faço essa correntinha para poder fazer a viradinha aqui, para não ficar repuxado. E aí aqui eu venho na lateral, do jeito que eu tinha falado para vocês. E vou fazendo meus pontos numa distância aqui de uma carreira. A cada uma carreira, eu faço um pontinho. Vou tomando bastante cuidado, porque aí os pontinhos vai ficando tudo do mesmo tamanho, vai ficando uma coisa bem harmônica. E uma coisa também que eu tenho que ter muita atenção é se as pecinhas estão alinhadas, bem alinhadinhas assim uma com a outra. Se você acha que eu tô fazendo muito rápido, se tivesse mais devagar, você acha que você conseguiria ver melhor? Aqui embaixo, do lado direito no vídeo, tem uma engrenagenzinha do próprio YouTube. E nele você consegue mudar a velocidade da reprodução aqui do vídeo. Então você consegue deixar mais rápido ou mais devagar. E aí, se você deixar devagar, vai ficar como se fosse uma câmera lenta aqui, você consegue ver mais detalhadamente o que eu tô fazendo. E aí, você também consegue ajustar a qualidade do vídeo, porque eu gravo em alta qualidade, e aí, se tiver numa qualidade mais baixa, você vai ficar vendo meio embaçadinho. E aí, se você aumenta a qualidade, você consegue ver tudo com mais detalhe também, fica mais perfeitinho, assim, a imagem. Ó, vai surgindo fiozinho aqui, eu vou colocando pra dentro. Tô chegando aqui no final dessa reta, que não é bem uma reta, né? É um diagonal, mas já tô chegando aqui no final. Vou pegar o último pontinho aqui. E aqui tem uma quina também, então eu faço uma correntinha e venho aqui para as argolinhas, que é mais tranquilo, porque a gente consegue ter mais certeza do que a gente tá fazendo. Então, pego a argolinha da frente, a argolinha de trás, da peça da frente e da peça de trás, na verdade, né?
e faço uma correntinha. Essas argolinhas, elas acabam ficando meio apertadinhas, assim, fica bem justinha pra colocar a agulha. E dá um trabalhinho, mas é tranquilo. Segunda argolinha. E vou fazendo assim, sempre conferindo se tá alinhadinho, pegando a terceira argolinha com a terceira, a quarta com a quarta e assim por diante. Como aqui tem as argolinhas, eu vou fazer aqui até o final dessa partezinha aqui e já volto. Cheguei aqui no final, vou pegar essas duas linhas que estão aqui e vou colocar lá pra dentro. Coloco aqui pra dentro. Aqui eu faço uma correntinha pra poder fazer a viradinha e vou fazer os pontinhos aqui nessa lateral. Daquele mesmo jeitinho, fazendo os pontos aqui numa distância de uma carreira entre eles. Tem mais umas linhazinhas aqui, eu vou colocando elas pra dentro. Vou fazer um ponto aqui no cantinho. E se ele abriu esse buraquinho aqui, ó, que na verdade é um buracão, não se preocupe, tá? Já vou mostrar pra vocês como resolve isso, mas antes eu vou fazer um ponto aqui no meio. Vamos lá, está ficando desse jeitinho aqui. Fiz meu último ponto aqui no meio e aqui abriu esse buraquinho. Por que que abriu o buraquinho? Porque foi onde a gente finalizou essa peça aqui. É o último ponto aqui, então ele fica mais largo assim. Então eu vou vir aqui dentro, no meio desse monte de fiozinhos, eu vou encontrar os fiozinhos que a gente terminou essa pecinha. E aí, provavelmente é esse curtinho aqui, e eu vou puxar eles aqui. E eu preciso encontrar o outro, porque são dois. Ah, são esses dois aqui, ó. Aí eu vou dar uma puxada neles, e aí eles reduzem aqui o número não, o tamanho do furo que ficou aqui, tá vendo? Ele dá uma diminuída. É só puxar eles aqui e tudo se resolve. Então, tá ficando desse jeito, eu já fiz toda essa lateral, essa parte aqui de baixo, subi aqui. Agora eu vou descer, faço nas argolinhas e vou fazendo desse jeitinho assim. Vem aqui no primeiro pontinho dessa parte e já vou descendo aqui em direção a essa parte das argolinhas aqui. Cheguei aqui de volta na parte de baixo e vou fazer uma correntinha para poder fazer essa viradinha. Aí aqui eu vou pegar as argolinhas aqui dos meus pontinhos. Como eu já fiz toda essa parte aqui com vocês, eu vou prosseguir aqui fazendo as argolinhas e vou subir essa parte aqui. Quando eu chegar aqui em cima, eu volto aqui com vocês, tá bom? Já venho. E olha como está ficando, que gracinha. Conforme a gente já vai colocando as linhazinhas pra dentro, já vai dando outra carinha pra nossa letrinha. Então, agora eu vou fazer essa partezinha de cima aqui com vocês. Aqui, eu não vou colocar ainda essas linhazinhas pra dentro, porque o nosso pontinho tá virado pra cá, tá vendo? Se eu colocar as linhas pra dentro, o pontinho vai virar ao contrário e vai deformar eles. Então, primeiro eu vou usar esses pontinhos e depois eu coloco essas linhas pra dentro. Eu faço uma correntinha e venho aqui nesse pontinho aqui, que passa por essas linhazinhas aqui. E faço um pontinho. Aí eu venho no segundo ponto, com o segundo ponto e faço um ponto. Venho no terceiro e vou fazendo assim, seguindo toda a minha carreirinha. Tá vendo que aqui fica bem arredondadinho? Isso porque eu fiz uma correntinha pra fazer essa ligação. Se eu não faço, o trabalho ele faz esse movimento aqui, ó. Ele vai ficar repuxadinho assim, sabe? Não fica tão direitinho. Dessa forma, fazendo a correntinha, fica mais bem acabadinho. Agora eu vou colocar minha agulha aqui, de onde vem essas linhazinhas, e vou puxá-las pra dentro. Se você preferir, você pode fazer isso com a agulha de tapeceiro também. Último ponto aqui dessa carreirinha, faço um pontinho e faço uma correntinha pra virar aqui e começar essa lateral interna da perninha do W. Vou dar uma pausa. E olha como tá ficando, agora só vai faltar essas partezinhas aqui e eu já vou colocar enchimento aqui embaixo. Enquanto eu coloco, eu vou falando com vocês que essa questão do enchimento eu deixo pra colocar o mais tarde possível,
porque ele atrapalha a gente de fazer essa junção. A letrinha não fica mais tão maleável, porque o enchimento deixa mais rígida, né? E aí atrapalha da gente pegar os pontinhos, e fora que quando a gente vai fazendo os pontinhos, pode ser que a gente puxe pra fora um pedaço de enchimento, aí vai ficar aquele monte de fiozinho, desses fiozinhos de enchimento assim, e fica terrível. Então, eu vou fazendo assim, colocando o mais tarde possível, coloquei aqui só pra adiantar mesmo, mas aí conforme eu vou fechando, eu vou colocando enchimento. Eu vou fechar agora mais uma partezinha aqui, antes de colocar enchimento nessa perninha. Dei uma pausa aqui na junção, para poder colocar enchimento já aqui nessa partezinha de cima. E agora eu vou terminar de juntar essa perninha aqui, e depois eu coloco enchimento aqui em tudo. Ó, fiz toda essa perninha aqui, fiz a junção e coloquei enchimento, e agora eu vou partir aqui para esse triângulozinho. Tinha uma linhazinha pra cá, que eu já coloquei pra dentro também. Eu vou vendo linhazinha, eu boto pra dentro. Então, vamos lá fazer esse triangulinho aqui. E aqui já fica mais complicadinho por conta dessa perninha que já tá durinha de enchimento. E vou fazendo aqui meus pontinhos no espaçamento de uma carreira, até chegar no topinho aqui desse triângulozinho. Tô quase chegando aqui no final do triângulozinho. Coloquei o enchimento. E agora falta só essa parte reta e a parte aqui dos pontinhos. E aí, pra não ficar nem muito longo e nem muito repetitivo, eu vou fazer toda essa parte reta e quando chegar aqui no final, eu volto aqui com vocês. Antes de fato terminar essa reta, eu vou colocar enchimento, porque senão vai ficar muito pequenininho aqui pra entrar o dedo e o enchimento. Então, eu vou aproveitar agora e colocar o restante do enchimento. Agora sim, terminei aqui a parte retinha. Coloquei todo o enchimento. Vou fazer uma correntinha antes de passar para essa partezinha de cima. Vou vir aqui no primeiro ponto, faço esse primeiro ponto aqui. Venho pro segundo ponto. Terceiro ponto. Vou dar uma pausa para poder colocar essas linhazinhas aqui pra dentro, que eu deixei pra fora. Deixei pra fora propositalmente, igual lá do outro lado, pra não ficar repuxado, sabe? Pra não deformar o meu pontinho. Eu vou cortar um pouco delas aqui, tá muito longa. Pronto, fica mais fácil de colocar aqui pra dentro. E agora só tem mais alguns pontinhos aqui pra eu fazer. Essa linhazinha aqui é do começo da junção. Então, ela ficou aqui pra fora e depois que finalizar eu coloco ela pra dentro. E agora, só mais um pontinho aqui. E terminei. Vou cortar aqui a minha linha num tamanho que dê pra eu arrematar. Mais ou menos compridinha. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro. E aqui a gente vai fazer um ponto falso. Eu vou vir aqui no próximo ponto, que é esse menorzinho aqui que a gente fez, que foi o primeiro que a gente fez, e vou pegar a minha... vou passar a minha agulha pegando a argolinha da frente e a argolinha de trás. Aí eu venho aqui nesse ponto que é o último que a gente fez e vou pegar somente uma argolinha. Eu coloco a minha agulha no meio do ponto e pego só uma argolinha. E aí aqui formou um ponto falso que fez essa ligação entre o primeiro ponto e o último ponto. Viro aqui a minha letrinha, coloco a minha agulha aqui na parte de trás e passo ela aqui mais pro meio da minha letrinha para poder arrematar. Não puxa tanto para não deformar aqui essa parte. E aí aqui eu vou passando minha agulha de uma parte para outra para poder ter certeza de que nada vai soltar aqui da minha letrinha. E aí aqui esse fiozinho, com bastante cuidado, eu vou puxar ele com a agulha de crochê mesmo, com cuidado para não trazer nenhum enchimento junto. Já trouxe, já, tudo bem. Vou cortar aqui e já ajeito. Não repitam isso em casa, meninas. Aí aqui com a agulha de tapeceiro eu coloco aqui pra dentro esse enchimento que eu puxei. E prontinho. Wzinho finalizado. O que vocês acharam? Eu e Margarida esperamos que você tenha conseguido fazer essa letrinha. Não se esquece de se inscrever no canal, deixe seu like aí e até o próximo vídeo. Beijos!